Shalom, a graça e a paz. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em Salmo de número 73. Salmo de número 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Asaf foi um dos salmistas. Asaf, que era contemporâneo de Davi, ele no seu Salmo de número 73, ele faz algumas indagações. Veja que ele começa o Salmo dizendo assim: bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, quase escorreguei. Por que Asaf, ele fala isso no início aqui do seu Salmo? Quanto a mim, quase escorreguei. Porque Asaf, ele começa a analisar algumas coisas que às vezes nós paramos também para analisar, paramos para observar, e às vezes indagamos e às vezes questionamos. Ele diz: quanto a mim, eu quase escorreguei porque comecei a observar a conduta dos loucos, ou vocês dizem dos ímpios. Por que ele diz isso? Ele começa a observar e ver que as pessoas que não tinham compromisso nenhum com Deus, pessoas que estavam longe da presença do Senhor, que estavam afastados do caminho do Senhor, estavam indo bem. Aparentemente, ao olhar de Asaf, a vida deles estava bem. Entenda uma coisa: aparentemente, aos olhos. Por quê? Veja, nós enxergamos um momento, nós enxergamos um instante. Esse momento que nós estamos vivendo agora, esse momento que você está aí na sua casa, esse momento que você está aí no seu trabalho, esse momento que você está aí, aonde você estiver aí, esse momento você está enxergando com um olhar presente, o olhar de quem está vivendo agora, e é um olhar superficial. Não é um olhar completo como o olhar de Deus. Nós olhamos alguns instantes, nós olhamos como que para uma fotografia. A fotografia é tirada daquele instante ali, mas não olhamos o todo. Não conseguimos ver a completude de tudo que está acontecendo. Nós enxergamos só aquele momento, aquela fotografia daquele instante ali. E o que acontece? Ao analisarmos aquele momento, não temos a percepção de tudo que está acontecendo. Então, Asaf, ao analisar aquele momento que ele vivia, ele diz: eu tenho visto que os loucos têm se dado bem. E você tem observado? Tem olhado? Será que você está como Asaf, observando e vendo como está a vida das pessoas e achando que está tudo bem com elas? E por causa disso você acha que você não está indo bem? Veja que o nosso olhar, ele pode nos destruir. A maneira como enxergamos a vida pode nos destruir. Mas se começarmos a enxergar a partir de uma ótica de Deus, a partir da maneira que Deus enxerga, nós então vamos ver a realidade como é. E nós vamos conseguir viver a nossa vida da maneira que Deus quer que nós vivamos e tenhamos uma vida abundante. Veja que Asaf, nesse instante, ele olha e ele diz assim: e eu tinha inveja. Asaf, ele começa a invejar naquele instante o momento que aquelas pessoas estão vivendo. A inveja, ela é perigosa. Ela é perigosa. Porque você começa a comparar como está a pessoa e como você está. A inveja, ela faz com que você olhe aquele instante que aquela pessoa está, mas não conheça o todo. Entenda uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa nesse instante. Não é porque alguém não está servindo a Deus, não está na presença de Deus, que ele não possa crescer financeiramente, que ele não possa ter êxito naquilo que ele está fazendo, porque vai ser suor do seu trabalho. Ele vai estar trabalhando, ele vai estar plantando, e ele vai colher daquilo que ele está plantando. É óbvio
Porque também aquilo que ele está plantando no mundo espiritual, ele vai colher também. A colheita, ela trabalha da mesma maneira. Aquilo que você planta, que você colhe. E ao observar, Asaf, ele olha e tem inveja naquele instante, naquele momento, da maneira que eles estão vivendo. Porque ele começa a comparar como está o momento dele naquele instante e como está a vida daquelas pessoas naquele instante. Não deixe que o instante das pessoas, o que elas estão vivendo, atrapalhe o seu. Não deixe que aquilo que os outros estão vivendo no momento atrapalhe o seu momento. Lute, trabalhe, foque, para que você tenha o seu momento de êxito, para que você tenha o seu momento de vitória. Busque a presença de Deus. Se lance na presença do Senhor, para que você tenha o seu momento junto a Deus, onde Deus começa a trabalhar na sua vida e começa a fazer as coisas acontecerem. Mas você tem que ter um plantio. Você tem que ter algo semeado para que você possa colher. Se você não semeou nada, se você não plantou nada, você não vai colher nada. Asaf, ele parte de um pressuposto que não era real. Ele parte de um pressuposto ali da indagação dos seus pensamentos, daquilo que ele está olhando naquele instante, mas que não era verídico. E isso quase o destruiu. E isso pode destruir a sua vida se você agir da mesma maneira. Então comece a olhar as situações na ótica de Deus. Busque do Senhor, para que Deus ele te dê uma visão apurada das coisas e você vai ver como a sua vida vai melhorar a partir do momento que você começar a enxergar a partir da ótica de Deus. Ele olha, Asaf olha para aquela circunstância e diz assim: não há apertos na vida deles, na morte. Asaf, ele começa a dizer assim: eles não são afligidos, eles não sofrem. Aquele instante que ele está olhando. Mas Asaf, ele diz assim, ele pensava que entendia tudo isso. Ele pensava. Mas o próprio Asaf, ele vai dizer assim: mas eu pude compreender todas essas coisas quando eu entrei na casa do Senhor, porque o Senhor me revelou. A partir do momento que você busca Deus, a partir do momento que você coloca-se na posição para buscar a presença do Senhor, a partir do momento que você começa a buscar uma direção, a partir do momento que você começa a buscar a orientação de Deus, Deus ele vai te mostrar como as coisas acontecem. Deus vai começar a mostrar a você como é a realidade, que não é aquilo que você está pensando. Que aquele momento que você está enxergando não é o contexto completo da vida, não. É só um instante, só um momento, só a foto daquele instante. Então Asaf, agora ele começa a entender. E ele diz assim: olha, e eu entendi que embora eles estejam prosperando, o Senhor os coloca em lugares escorregadios, e rapidamente é a sua destruição. Veja, aquele que não tem compromisso com Deus, aquele que não tem nenhum compromisso com o Senhor, com os caminhos, com a palavra de Deus, ele pode crescer, ele pode enriquecer, mas a sua destruição é completa. Há caminhos que para o homem parece caminho de prosperidade, mas o seu fim é um caminho de morte. É o que diz o provérbio. Então, embora eles estejam ali naquele instante, naquele momento, tendo um êxito em algo que eles estão fazendo, seu fim é a morte. Mas aquele que está em Deus, aquele que está vivendo a presença do Senhor, ele pode ter momentos difíceis, momentos turbulosos, momentos de dores, mas o fim do seu caminho é um fim de bonança, de vitória. Por quê? Porque nós temos em Deus a certeza da vitória. Mais importante do que a trajetória que nós estamos trilhando é o fim que ela vai nos conduzir. Se estamos na trajetória correta, andando segundo os preceitos, os mandamentos do Senhor, nós chegaremos a um lugar de vitória, chegaremos ao lugar da salvação. Então ande em retidão na presença do Senhor e verás que o teu final é um caminho de vitória e de bênçãos para a sua vida. Asaf,
ele pôde compreender todo o contexto da história, todo o contexto do que estava acontecendo a partir do momento que ele começa a enxergar, a partir da visão que Deus lhe dá, a partir da revelação que Deus mostra para ele. Porque aquele instante que ele via conturbado, que ele começava a observar que as pessoas estavam indo bem e ele estava indo mal, muda a partir do momento que ele vai à presença do Senhor e ele busca a direção, a orientação e uma nova visão das coisas. E Deus o revela, Deus mostra verdadeiramente como é a realidade. Como é que ele estava vivendo, que os outros estavam vivendo e o final que eles teriam. Qual o final que você terá? Pode, como diz Salomão, a Eclesiastes, o teu princípio pode parecer pequeno, mas se você está na presença de Deus, servindo ao Senhor, o teu final será grande em extremo. Você pode estar passando um momento difícil agora, uma luta, tribulações, mas se você está em Deus, o teu final será prodigioso, o teu final será vitorioso, o teu final será um final de bênçãos. Então pode ter a certeza que se você trilha pelo caminho do Senhor, o caminho do Senhor te conduzirá a um lugar de salvação, de vida eterna e de bênçãos permanentes. Pedro um dia perguntou ao Senhor: Senhor, nós deixamos tudo, abandonamos tudo para te servir. Pai, mãe, filhos, fazendas, tudo. O que nós vamos receber? E o Senhor disse: olha, todo aquele que deixou pai, mãe, filhos, irmãos, fazendas, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida e também perseguição. Não só o que ele plantou ali, de filhos, de pais, de mães, de fazenda, não só aquele, ele vai receber perseguição. Porque nós somos perseguidos a partir do momento que servimos ao Senhor. O mundo nos persegue, mas terá a vida eterna. O que você está passando agora não dá para comparar com a glória de Deus que vai ser revelada na minha e na sua vida. Então tenha essa certeza no seu coração. Tenha essa certeza que se você está trilhando pelo caminho da palavra do Senhor, hoje pode parecer difícil, mas amanhã a vitória é certa na sua vida. Essa palavra que eu quero deixar para nós, que o Senhor te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.